Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento, os entendimentos, para que todos saibam qual é a boa e agradável vontade para cada um, a fim de que cada um venha colher os frutos daquilo que a pessoa faz, que é a vontade de Deus. Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente colhe os frutos da obediência. Mas quando a gente faz a nossa vontade, que indiretamente é a vontade do diabo, então nós colhemos os frutos da desobediência a Deus. E aí está um grande problema da humanidade e provavelmente de muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Eu queria falar com vocês que domingo agora nós vamos ter o domingo do reencontro, a festa do reencontro com Deus. Para muitos é um reencontro. Para outros muitos é um encontro. Então, neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, em todo o planeta, nós estaremos vivenciando a festa do reencontro com Deus. Lembra da história do filho pródigo que Jesus falou? Pois bem, o filho pródigo estava lá comendo entre os porcos, comendo as bolotas dos porcos. E ele caiu em si. E raciocinou e pensou, puxa, quantos trabalhadores de meu pai comem do melhor? E eu aqui, filho do meu pai, comendo bolotas. Ah, não é possível isso. Não, eu vou voltar à casa do meu pai. E eu vou falar com meu pai, pai, eu pequei contra ti, eu errei. Mas antes dele se encontrar com o pai, aí ele vinha ao longe, o pai o viu de longe, e mesmo ele todo sujo do chiqueiro dos porcos, o pai veio correndo ao encontro dele. O pai veio correndo ao encontro dele. E o abraçou e o beijou, enfim, foi uma festa, o reencontro. E vai ser esse dia o seu reencontro com Deus. Você que tem estado caída, prostrada, desanimada, desigrejada, você que está aí perdida. Então, minha amiga e meu caro amigo, veja que eu só queria que você pensasse comigo um pouquinho, raciocinasse. Esquece o coração e use sua razão. Pelo menos agora, por favor. Eu peço em nome de Jesus. Use o seu intelecto, sua inteligência, sua razão e deixe o coração de lado. O coração está magoado, o coração está entristecido, o coração está ofendido, ultrajado pelo que aconteceu no passado com você. Na igreja, você foi insultada, enfim, você sofreu uma injustiça terrível. Mas, porque você tem dado ouvido à voz do seu coração, você caiu, se prostrou, você está aí afastada de tudo e de todos. Você disse, não vou mais à igreja, eu vou ficar em casa, eu vou servir a Deus aqui em casa. Não faça isso, não pense nisso. Quando Eva se separou de Adão, não é se separou, digamos assim, da sua união, não. É que Eva estava sozinha. Quando Eva ficou sozinha, sem Adão, o diabo veio, atacou e ela caiu. E depois levou Adão também a cair. Então,
Não se esqueça disso. Veja só, o que tem acontecido, provavelmente, com muitas pessoas que estão me assistindo nesse momento. Muitas pessoas, muitas pessoas. Veja só, às vezes você é aquela pessoa que chegou na igreja doente, enferma, totalmente destruída, e você recebeu a bênção, você foi curada, você foi liberta, você foi perdoada. Lembra da mulher? A mulher que fora pega em flagrante adultério? Você se lembra? Então, Jesus, depois que a perdoou, Jesus que disse, olha, se você perguntar a Jesus, o que eu faço? Os religiosos queriam apedrejá-la. E Jesus disse assim, olha, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E aí, cada um dos acusadores, dos injustos, que estavam dentro da comunidade religiosa, foi saindo, pouco a pouco foi deixando, e ficou só Jesus e aquela mulher. E então, Jesus olhou para ela e disse, onde estão os teus acusadores? Foram embora, Senhor. Aí Jesus disse, olha, nem eu te condeno. Se eles não te condenaram, nem eu te condeno. E Jesus podia condená-la porque ele não tinha pecado. Nem eu te condeno. Quer dizer, o Senhor, o Deus, o Filho do homem, o Deus vivo, que poderia ter aplicado a lei inflexível de apedrejá-la, disse-lhe, nem eu te condeno. E ela foi. Mas Jesus não disse mais, não disse só, nem eu te condeno. Ele disse, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Veja que Jesus chamou a atenção daquela mulher para que ela não pecasse mais. E uma vez que ela não pecasse mais, aquele perdão era válido. Ela estava perdoada, estava limpa. Ela podia andar de cabeça erguida, mesmo tendo sido uma adúltera. Veja, amiga e amigo, quando você chegou na igreja, você também foi perdoado. Jesus perdoou o seu adultério, o seu roubo, a sua mentira, suas drogas, sua vida desregrada, a vida de pecado. Ele lavou. Mas, quando você saiu, você voltou a pecar. E aí é óbvio que aconteceu. O que aconteceu? Você ficou abatido, você ficou desigrejado, você saiu fora, enfim. Fala a verdade. Jesus fez o mesmo com respeito ao homem que estava paralítico há 38 anos. Há 38 anos paralítico. Jesus o viu lá no tanque de Betesda e Jesus o curou. Jesus o curou. Jesus disse para aquele homem, queres ser curado? Ó, Senhor, eu não tenho quem me leve na água quando a água balança, se movimenta, que era a tradição naquela altura. Aí Jesus disse, levanta-te e anda. E o curou. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Bacana isso. E Jesus disse para ele, eis que já estás são. Vai
e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Quer dizer, ele foi curado. Ele foi curado. Assim como a mulher adulta foi perdoada. Mas o que Jesus falou para a adúltera, a ex-adúltera, ele falou também para o ex-paralítico curado há 38 anos. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E é isso que tem acontecido com os curados, os libertos, os que tiveram suas famílias reconstruídas, seus lares reconstruídos, os que perderam tudo e refizeram suas vidas, seus negócios, conquistaram bênçãos. Conquistaram bênçãos através da fé que é pregada, da oração, da orientação que é dada às segundas-feiras em todas as igrejas, a corrente dos empresários. Ele perdoa, ele cura, ele liberta, ele faz tudo. Mas se a pessoa deixa se dominar pelas conquistas das bênçãos materiais e se envolve novamente com este mundo pagão, ela volta a pecar, volta a ficar suja, volta a ficar doente, ela volta, é como diz o ditado, ela volta ao chiqueiro. É isso que acontece, que tem acontecido. É claro que ninguém vai admitir isso. As pessoas não querem admitir os seus erros. Então elas querem pegar os seus erros apontando para os outros. Elas querem apontar o dedo para os outros que fizeram mal a ela. Ah, mas na igreja o obreiro me distratou, o pastor falou alguma coisa que eu não gostei. Então elas culpam os outros quando elas mesmas erraram a partir do momento que deixaram de ouvir e obedecer a palavra de Deus. É por isso que Jesus diz: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, significa que o reino de Deus é chegado até vós. O reino de Deus é chegado até vós, quer dizer, o reino de Deus chegou à mulher adúltera, que foi perdoado. O reino de Deus chegou ao paralítico há 38 anos, sofrendo com a paralisia. O reino de Deus chega a todos que recebem milagres, a todos que tiveram sinais do reino de Deus. Por exemplo, poxa, eu tinha depressão, hoje eu não tenho mais. Eu vivia num quarto escuro, hoje eu não vivo mais. Hoje eu sou livre. Mas como é que você está vivendo? Como é que você está vivendo a sua vida? Bem, você voltou ao pecado. Então, consequentemente, você vai colher os frutos disso, os frutos do pecado. E o reino de Deus ficou para trás. Você não entrou no reino de Deus. O reino de Deus chegou até você, mas você não entrou. Você ficou do lado de fora e quis curtir a vida. Foi o caso, a mesma coisa que aconteceu com os leprosos. 9 leprosos, 10 leprosos foram curados, mas somente um voltou para entrar no reino de Deus. Os outros 9 ficaram de fora, mas foram curados. Então, o que eu quero concluir com vocês, amiga, eu queria que você pensasse comigo, raciocinasse, que não basta você ser abençoada, curada, liberta, ter o seu marido de volta, sua esposa de volta, seus filhos de volta, a sua família reconstruída, seus negócios começarem a prosperar. Não, isso não é suficiente. Isso não é suficiente, minha amiga, meu amigo. Os milagres materiais, físicos, do reino deste mundo, que Jesus faz no reino deste mundo, não garantem
a entrada no reino de Deus. Porque a entrada no reino de Deus é cada um por si, é com as próprias pernas. Não pense e não se iluda com os milagres maravilhosos que aconteceram na sua vida no tempo que você frequentava a igreja. Eu não estou falando só da Igreja Universal, não, qualquer igreja. Você recebeu uma bênção, você recebeu uma graça, mas não significa que você entrou no reino de Deus. A gente só pode considerar que entramos no reino de Deus quando nós recebemos o batismo nas águas, depois o batismo com o Espírito Santo e também o batismo de fogo. Mas para essa entrada no reino de Deus, você tem que estar limpa, lavada, purificada, você tem que ter o poder do Espírito Santo, você tem que se arrepender primeiro. Então, primeiro vem o arrependimento, a pessoa se arrepende, é batizada nas águas, quer dizer, é sepultada nas águas, através do batismo, ela é sepultada nas águas, ela enterra, ela, por livre e espontânea vontade, morre para esse mundo. E aí, quando ela se levanta das águas batismais, os céus se abrem e o Espírito Santo vem sobre ela. Foi isso que aconteceu com Jesus. Só que Jesus não pecou. Ele batizou para cumprir a lei, mas ele não tinha pecado. Então, amiga e amigo, os milagres, resumindo, os milagres não significam que Deus é com você. Ele fez favores a você, a nós, mas a entrada no reino de Deus depende do batismo com o Espírito Santo. É claro que a pessoa está no leito da morte. No leito da morte, ela recebe, ela aceita Jesus como seu Salvador, ela não precisa nem do batismo nas águas. Naquele momento, ela não tem tempo para ser batizada nas águas, nem receber o Espírito Santo. Mas ela crê no Senhor Jesus. Ela crê mesmo, ela aceita, ela é salva. Mas não acontece o mesmo com a gente que recebe as bênçãos físicas, conquistou isso, conquistou aquilo. Não significa que nós somos bem-aventurados que estamos no reino de Deus. Não, nós recebemos as bênçãos. Deus nos deu sinais, Deus nos dá sinais de que o reino de Deus é chegado até nós. Mas nós temos que entrar. E para entrar, não há dificuldade. Você tem que entregar a sua vida. Você tem que sacrificar o seu eu, as suas vontades. Então não fique culpando o pastor, a igreja, a sua denominação, os irmãos. Não fique apontando o dedo para as outras pessoas que você crê que são a causa da sua destruição. Não! A causa é você. Você virou as costas para o altar. Você passou pelo altar, recebeu a bênção, mas continuou no pecado. Já era, minha amiga. Já era. Mas Deus está dando chance. Sempre existe o dia do filho pródigo, a volta daqueles que se perderam. Sempre existe a chance. E neste domingo nós vamos tratar disso. Você que está desigrejado, abatido, triste, entristecido com o pastor, com o irmão, com a irmã, liberte-se disso, perdoa. Bispo, é fácil falar em perdão. Difícil é a gente fazer. Você não tem que sentir vontade para perdoar. Você só tem que obedecer
a palavra de Deus. Jesus disse, se perdoardes aos vossos ofensores, também vosso Pai vos perdoará. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai vos perdoará. Você lê ali a oração que Jesus ensina, a oração do Pai Nosso. Perdoa-nos os nossos pecados como nós perdoamos aos nossos devedores. Como nós perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer, se nós não perdoamos, a oração não vale nada. A oração não tem nenhum significado, sentido. Você tem que obedecer. Às vezes a pessoa é abençoada por uma oração do pastor ou de um obreiro, uma obreira. Mas ela continua no pecado, ela continua com o coração magoado com outra pessoa, aí ela volta a sofrer novamente. E depois fica querendo culpar os outros. Ah, o obreiro foi mal educado. Ah, fulano me traiu. Ah, não sei o quê. Papapá. Não coloca a culpa em ninguém. Assuma a sua culpa. Ou melhor, assuma que o erro foi seu, porque você tem falhado. Você recebeu a bênção, mas quis cuidar da sua vida e aconteceu esse problema entre você, o pastor, o ex-pastor, ou obreira, seja lá quem for. Entendeu? Você compreendeu que o Espírito Santo vem iluminar o seu entendimento. Jesus disse, é chegado até vós o reino de Deus. Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, em outras palavras, se eu faço um milagre na sua vida, se eu dou sinais de que eu sou contigo e você entra no reino de Deus, porque quando eu dou sinais é porque o reino de Deus é chegado até você, mas você tem que entrar. E o que eu faço para entrar no reino de Deus? Primeiro, o arrependimento. O arrependimento de todos os seus pecados, todo o seu passado. Quer dizer, você, não é você ficar culpando os outros, não. É você se arrepender. Você tem que se arrepender. É você que tem que se arrepender. Os que fizeram mal a você, é problema deles com Deus. Você tem que cuidar de você. Use sua cabeça, sua inteligência. Então, primeiro, você tem que se arrepender. Segundo, você tem que ser batizada. Quer dizer, ser enterrada, sepultada a sua velha natureza. Você tem que ser sepultada através do batismo nas águas. Aí acontece de você realmente se arrepender. Você confessa a Deus os seus pecados, se arrepende, meu Deus, não vou fazer mais isso, eu perdoo aquela pessoa que me fez mal, etc, etc. Você se arrependeu, aí sim foi batizada nas águas, é batizada nas águas. Quando você se levanta das águas, os céus se abrem e o Espírito Santo vem sobre você. Aí sim, você é selada, você é escolhida, você é separada de Deus para vencer não somente o mundo e o diabo, sobretudo a sua própria carne, a sua própria vontade. Tá bom? Entendeu? Domingo agora vamos ter essa festa do reencontro, o seu reencontro com Deus. Você é nosso convidado. Você tem o privilégio, neste domingo, voltar ao primeiro amor. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.